Sétima aula agora de cálculos químicos. Determine o número de moléculas de HCl e ácido clorídrico em 2 litros de uma solução 3 mol por litro desse ácido. Então veja, agora o cálculo envolve uma concentração, a concentração mais famosa que aparece na química, tá? A concentração em quantidade de matéria, ou antigamente chamada concentração em mol por litro, ou ainda mais antigamente chamada de molaridade. Hoje deve se chamar concentração em quantidade de matéria, este tipo de concentração. A questão é que temos uma solução 3 mol por litro e nós vamos tomar apenas 2 litros dessa solução e lá determinar o número de moléculas. Então o primeiro passo é calcular a quantidade de matéria de HCl. Entenda, até o nome, concentração em quantidade de matéria, você só vai entender se entender o que é quantidade de matéria. Quantidade de matéria é o nome que a gente dá para o número de mols, ok? Ouviu falar quantidade de matéria? Isso quer dizer número de mols. Quando perguntarem para você qual a quantidade de matéria, estão te perguntando qual o número de mols. Então, qual é a quantidade de matéria envolvida neste exercício onde queremos calcular o número de moléculas? Quantidade de matéria depende do tipo de matéria. Estamos falando aqui de quantidade de ácido clorídrico. Lembrando que é uma solução aquosa, tem água aí no meio também. Isso se a gente for considerar que é uma solução que só tem água, né, que é o solvente, e o seu soluto, que ela esteja sem impurezas. Então está bem definido, queremos determinar o número de moléculas de HCl. Então precisamos determinar a quantidade de matéria de HCl. Esta solução é 3 mol por litro, quer dizer, cada litro da solução tem 3 mols de HCl. Existem 3 mols de HCl para 1 litro. Não está errado aqui não. Assim como grama, você fala 3 gramas, mas escreve 3G. Aqui a gente fala 3 mols, mas escreve 3 mol. Porque aqui, ó, o que eu estou escrevendo é a unidade da grandeza, quantidade de matéria. Eu falo 3 mols, mas escrevo no singular. Lembre-se disso. Mas eu não tenho apenas 1 litro de solução e sim 2. Se 1 litro tem 3 mol, como diz a concentração, né? 3 mol por litro, então em 2 litros eu tenho 6 mols do meu soluto, que é o HCl. Eu tenho 6 mols de HCl. Esta é a quantidade de matéria que eu tenho. Segundo passo, relacionar o N. N é o símbolo de número de mols, o símbolo de quantidade de matéria. Relacionar a quantidade de matéria com o número de moléculas. Olha, você tem que saber isso. 1 mol em substâncias, quando você tem 1 mol da substância, é porque você tem aproximadamente 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Este que é o número de Avogadro. Às vezes no exercício, pode até ser permitido arredondar para 6 vezes 10 a 23, mas este arredondamento aqui, que isso já é arredondado, é o mais comum, 6,02 vezes 10 a 23. Então repare que temos aqui 3 algarismos significativos para considerar, tá? Mas aqui, quando a gente falou que temos 6 mol de HCl, aí a gente tem que voltar lá no início. Eu disse 3 mol por litro, nem 3,0, nem 3,00 e sim 3 mol. Então a precisão aqui é apenas de 1 algarismo significativo. Isso dá para nós aqui 3 algarismos significativos, mas aqui apenas 1. Quando os cálculos envolvem multiplicação e divisão, a resposta final terá que ter o número de algarismos igual ao menor número encontrado nos números do exercício. E nós estamos limitados a dar a resposta em 1 algarismo significativo nesse caso, se quisermos ser precisos. Temos aqui então que em 6 mol de HCl, o número de moléculas
né? Isso aqui é óbvio. Se 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, 6 mol tem 6 vezes mais. 6 vezes 6,02 vezes 10 a 23 dá 36,1 vezes 10 a 23. Detalhe, eu tenho aqui uma resposta com base 10, então eu não posso ter mais de uma casa antes da vírgula. Isso é a notação científica, deve ser respeitado na resposta. Eu tenho que andar com a vírgula, então vamos à regrinha? Se eu andasse para a direita, o expoente diminui. Se eu ando para a esquerda, o expoente eleva. Direita diminui, esquerda eleva. Andei para a esquerda uma casa, o expoente eleva uma casa. Fica 3,6 vezes 10 a 24. Se fosse para ser rigoroso, se você tivesse aí numa prova do ITA, segunda fase, e exigissem de você dar a resposta rigorosamente, como exigem lá no vestibular do ITA, ou até FUVEST, segunda fase, aí você tem que dizer aqui a resposta como 4 vezes 10 a 24 moléculas de HCl. Por quê? Porque há apenas um algarismo significativo a ser considerado. Aqui, ó, nesse momento, tem 3 algarismos, ó. 3 algarismos significativos. O arredondamento disso vai para 4 por quê? Você vai arredondar para um algarismo. Qual é o número da frente? É maior que 5, então arredonda ele para cima. Então, a resposta mais correta seria 4 vezes 10 a 24 moléculas de HCl. Continue conosco no estudo aqui dos cálculos químicos entre os diversos assuntos que nós tratamos neste canal. Se você gostou, dê o seu positivo e um bom estudo para você.